Olá pessoal, professor Paulo de Química, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pressão de vapor. Cada solvente tem uma pressão de vapor diferente, tá? Dependendo do solvente, dependendo das interações intermoleculares, ou seja, de uma molécula do solvente com outra molécula do mesmo solvente, vai ter uma pressão de vapor. E a gente vai entender o que significa pressão de vapor nos próximos slides aí. Beleza? Vamos lá, gente. Olá pessoal, professor Paulo de Química, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pressão de vapor. Cada solvente tem uma pressão de vapor diferente, tá? Dependendo do solvente, dependendo das interações intermoleculares, ou seja, de uma molécula do solvente com outra molécula do mesmo solvente, vai ter uma pressão de vapor. E a gente vai entender o que significa pressão de vapor nos próximos slides aí. Beleza? Vamos lá, gente. Pessoal, vamos lá então. A pressão de vapor de um líquido, tá? Tem que ser líquido, porque aí esse líquido, uma parte dele sempre vai estar em equilíbrio dinâmico, a gente chama. Então, um pouco está evaporando, um pouco está no estado líquido, tá? Então, considere um sistema fechado no qual haja água líquida em equilíbrio com o vapor de água. Então, a água sempre tem um vaporzinho ali equilibrando. Ela nunca está só no estado líquido. Muito raro isso acontecer. Tá? E aí esse equilíbrio entre a fase líquida e a fase de vapor pressupõe uma extensão de uma delas permaneça constante, ou seja, a velocidade de vaporização seja igual à velocidade de condensação. Mesmo tanto que evapora, ele condensa, evapora, condensa. Então tem um equilíbrio dinâmico aí. E aí a gente tem uma leitura da pressão. Vocês podem achar que a água líquida não tem pressão nenhuma. Mas, por exemplo, se vocês quiserem fazer o teste, põe um pouco de água numa garrafa, uma garrafa de 600 ml, essa garrafinha de água, e deixa no sol. E aí, depois de um tempo, você vai lá e abre a garrafa. Você vai ver que tem uma pressãozinha, vai fazer um barulhinho na hora que você abrir. Por quê? Porque conforme você deixou no sol, aumentou a temperatura, aumenta a pressão. O que é essa pressão? A água que estava no estado líquido começa a evaporar e formar mais pressão dentro da garrafa. A pressão medida nesse sistema é denominada pressão de vapor. Quanto maior a força, a pressão, tem essa fase gasosa, maior a pressão de vapor. Tá? Isso é a existência simultânea da fase líquida com a fase gasosa. Vou passar para o próximo. E aí, pessoal, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Se vocês olharem aqui, ó, se eu coloco uma água gelada, por exemplo, a pressão de vapor dela vai ser menor. Uma água mais quente aqui, ó, vai ser uma pressão de vapor maior. Então, por isso que eu falei para vocês o exemplo da garrafa. Se vocês pegam a garrafa, enchem até a metade e deixam no sol, esse aumento de temperatura vai causar um aumento de pressão. Aí sim, na hora que vocês vão abrir, vocês vão ouvir o barulhinho porque tem um aumento de pressão interna no sistema. E aí a gente vai trabalhar com essa parte aqui, ó, que é o equilíbrio água líquida e água vaporizada. Ou seja, a gente tem a curva de pressão de vapor da água líquida, onde essa parte aqui, essa região vai estar líquida e essa região vai estar no estado de vapor. Tá? A pressão de vapor tem a ver com cada líquido. Cada líquido vai ter uma pressão de vapor diferente. Então, isso, o volume de cada fase não vai interferir na sua pressão de vapor. Não tem muito porquê o volume alterar a pressão de vapor. Porque o líquido ainda é o mesmo, tá? Não importa se tem mais ou se tem menos, a pressão de vapor vai ser sempre a mesma porque é um equilíbrio dinâmico. Então, ó, se vocês olharem esses reloginhos aqui que medem a pressão em cada recipiente, não importa se eu tenho pouco, se eu tenho médio, se eu tenho bastante. No final das contas, vai dar o volume, ele não influencia na pressão de vapor, tá? Dos líquidos. E aqui, um exemplo mais claro ainda para vocês, a mesma garrafa com quantidades diferentes de água. Então, a pressão de vapor vai ser sempre a mesma aí, tá?
ela, ela sempre vai ter a mesma pressão de vapor, que é o quanto evapora e condensa dentro da garrafa. Mas a pressão de vapor tem algumas coisas importantes, porque ela vai depender do líquido. Dependendo do líquido, ele vai ter mais ou menos pressão de vapor. Ou seja, ele vai evaporar mais. Quanto mais fácil ele evapora, mais pressão ele faz. Tá? Então aqui mostra um gráfico da pressão de vapor de quatro líquidos. Tá? Aqui o sulfeto de carbono, o metanol, o etanol e a água. Quanto mais inclinada, inclinada é que é espelhada aqui a câmera, inclinada, ai meu Deus, eu não consigo. A curva é inclinada assim, ó. Quanto mais ela é inclinada para cá, assim, ó, se eu tivesse uma curva assim, ela seria teria menos pressão de vapor, ou seja, quanto mais inclinada, quanto mais deitada for essa curva, menor a sua pressão de vapor. Ou seja, se a pressão de vapor é baixa, quer dizer que o líquido não evapora muito, tá? A água, comparada com todos esses outros solventes aqui, ela é a que menos evapora, tá? Aí dá pra gente entender, ó, entre o etanol e a água, o etanol evapora muito mais rápido do que a água. Isso fica claro, por exemplo, se eu colocasse uma acetona, ela estaria aqui perto dessa curva de sulfeto. Ela evapora muito mais rápido do que o álcool, né? Isso fica claro quando eu coloco na mão um pouco de água e um pouco de álcool. Se a gente não sentisse o cheiro, a gente saberia facilmente porque o álcool ia deixar a nossa mão mais gelada do que a água, porque ele evapora mais rápido. Nesse processo de evaporação, ele absorve a energia da nossa mão para poder vaporizar. E aí deixa a nossa mão gelada. Essa absorção de energia tem retirada de calor e deixa nossa mão gelada. Tá? Então, quanto mais deitada a curva aqui de pressão de vapor, menos evapora o solvente. Tá? Comparando pontos de ebulição diferentes. Tá? Eu tive que dar uma paradinha que estava passando o carro da outra gás. Pessoal, comparando pontos de ebulição de líquidos diferentes. Então, tá vendo? Tem a água, tem o etanol, metanol, tem aquele composto de enxofre, né? É o mesmo esquema, só mudou que colocou as fórmulas moleculares aqui. Quanto menor a pressão de vapor, a gente tem maior ponto de ebulição, tá? Então aqui, ó, quanto mais inclinada a curva, eu tenho menor pressão de vapor. Ou seja, o que vai ter o maior ponto de ebulição aqui vai ser a água e depois o etanol, metanol, sulfeto de carbono, tá? Então, aqui a gente verifica o aumento no ponto de ebulição. Aí você pensa assim, ó, qual que é o maior ponto de ebulição? Água ou álcool? É a água, né? O álcool acho que é 60, 70 aí, ponto de ebulição dele. E então a água tem o maior ponto de ebulição. Você tem sempre que fazer essa associação aí. Quanto maior o ponto de ebulição, menor pressão de vapor. Você tem que pensar assim: ele evapora bastante? Se ele evapora bastante, ele faz bastante pressão no vapor. Então, se ele evapora bastante, ponto de ebulição baixo. Tá? E aí, comparando a volatilidade. Então, qual é mais volátil aqui? Você tem que pensar assim, ó, o que está mais próximo aqui do eixo Y. A curva que está mais próxima seria essa daqui, do sulfeto de carbono. Então, quanto mais volátil ele é, maior pressão de vapor ele tem. Tá? Então, ó, o que é mais volátil aqui, ó, seria o sulfeto de carbono. Depois o menos volátil é a água. Tá? E tem um exercício para vocês fixarem isso, um exemplo.
Está falando assim, sabe-se que o éter é mais volátil que a acetona, que é mais volátil que o etanol, que é mais volátil que a água. Desculpa, pessoal, eu esqueci de colocar o éter aí. Né? Então eu coloquei só acetona, etanol e água. Então, ó, o éter ficaria aqui. Ele é o mais volátil de todos. Ele está falando o éter é mais volátil que a acetona. Então ele ficaria aqui o éter. Então ficaria a ordem de volatilidade. Qual é mais volátil? O éter, depois a acetona, depois o álcool e por último a água. Tá? Então numa mesma temperatura, em ordem crescente de pressão de vapor desses líquidos. Coloquei então água, álcool, acetona e aqui ficaria o éter. B. Esboce no mesmo gráfico as curvas de pressão de vapor desses 4 líquidos. Então a água ficaria a curva mais deitada, né? Depois do álcool, depois da acetona e depois do éter ficaria aqui, ó. Pontos de ebulição. Qual vai ter o maior ponto de ebulição? O que é menos volátil, o que evapora, o que demora mais para evaporar, né? No caso, ficaria o éter, cetona, álcool e água. A água é o que tem o maior ponto de ebulição de todos. Belezinha, pessoal? É isso. Esses conceitos são importantes vocês fixarem. E na próxima aula eu vou fazer um fechamento de tudo. Façam esses exercícios no caderno, que é interessante, para vocês fixarem o conteúdo para depois, não na próxima aula, na outra, vai ter atividade sobre isso. Um abraço, pessoal. Bons estudos.